Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Por Trás da Fama. Hoje eu vou contar a história do cantor Carlos Alexandre, o ídolo da década de 70 que faleceu precocemente no auge da carreira, aos 31 anos, em um acidente de automóvel quando voltava de um show em Pernambuco. Amanhã vou dar um jeito de você saber de mim, não importa. Seu nome, na verdade, era Pedro Soares Bezerra. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1957 em Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Seus pais biológicos se chamavam Amélia Fernandes Bezerra e Manuel Martins dos Santos. Sua vida desde cedo foi marcada pelas dificuldades. Seu pai era agricultor. A família vivia uma vida difícil. Seu pai, em busca de uma melhor condição, foi para São Paulo arrumar trabalho e deixou a mulher cuidando dos 8 filhos do casal. Seu Manuel nunca mais mandou notícias. Carlos Alexandre tinha 2 anos de idade nessa época. Com a ida do pai para São Paulo, sua mãe e irmãos passaram a viver uma vida miserável, chegando a passar fome. Sua mãe, tentando escapar dessa condição, decide procurar um emprego e precisou separar os filhos para isso, que passaram então a viver com seus respectivos padrinhos, e Carlos Alexandre com sua avó paterna. Sua mãe acabou arrumando um emprego de doméstica e quase não podia sair, mas quando tinha alguma liberação, ela ia visitar os filhos, um a um. E quando ela foi visitar Carlos Alexandre, ele já não estava mais com sua avó. Ela tinha entregado ele para um casal. Sua mãe, apesar de ter ficado muito triste e não ter autorizado a doação, acabou sem poder fazer muita coisa, pois ela não tinha condições de procurá-lo naquela época. Carlos Alexandre acabou sendo adotado por um casal, e foi nessa época que surge o seu apelido Pedrinho. A família com quem ele vivia mudou-se para Natal. Carlos Alexandre cresceu guardando bastante ressentimentos da sua mãe. Na adolescência, ele já sabia tocar violão e a cantar, graças ao casal que tinha adotado ele e que incentivava ele bastante. Ele acabou reencontrando a mãe anos depois, aos 17 anos de idade. Sua mãe, nessa época, morava numa casa humilde com 4 dos seus 8 irmãos. Ela, aos poucos, estava tentando juntar a família novamente. Carlos Alexandre trabalhava no comércio de um de seus irmãos adotivos, numa padaria, e seu reencontro com sua mãe acontece nessa época. O reencontro aconteceu da seguinte forma: um dia Carlos Alexandre estava trabalhando e 2 irmãos biológicos foram ao seu encontro e começaram a puxar papo com o cantor e revelaram serem seus irmãos biológicos e convenceram Carlos Alexandre a irem até a sua mãe biológica. Ele não reagiu bem a primeira vez que viu sua mãe e disse: "Você me abandonou". Ela explicou os motivos que levaram ela a deixar ele e os irmãos com o parente e fez um convite de que, se ele quisesse, poderia morar com ela e os irmãos. Carlos Alexandre ficou quieto, não disse nada na hora. Mas depois de uma semana, Carlos Alexandre foi morar com eles. A convivência não foi fácil. Carlos Alexandre poderia ter seguido a profissão do seu pai, tanto biológico quanto adotivo, e ser um agricultor, viver e morrer na roça, no anonimato, mas o destino foi mudado por um cantor a quem ele jamais conheceria, mas que o arrebatou desde a primeira vez que o escutou na rádio. Ele se identificou com a voz e o discurso do seu grande ídolo Evaldo Braga. Nas letras, Evaldo falava com muita simplicidade sobre a vida e dos conflitos internos que tinha em decorrência do abandono da família e das dificuldades que tinha para vencer na vida. Logo, Carlos Alexandre se identificou. Aos 19 anos, ele conheceu uma moça que seria sua futura esposa, chamada Solange, sua maior incentivadora na música. Solange disse em uma entrevista que a casa do irmão do Carlos Alexandre ficava na rua da casa da mãe dela, na cidade de Esperança. Nessa época, ele gostava de cantar. Ele ia para frente da minha casa e ficava cantando e tocando violão. Juntava muita gente, recorda-se Solange.
A essa altura, ele já estava interessado em namorar Solange, que a princípio não estava interessada em Carlos Alexandre. Ela queria se vingar de um ex-namorado, que acabou fazendo uma desfeita para ela. Na virada do ano de 76 para 77, ele acabou não aparecendo no encontro. E no dia 1º de janeiro, Carlos Alexandre disse que havia feito uma música para ela, chamada Arma de Vingança, e eles começaram a namorar. Ela o inspirou a compor seu primeiro sucesso e outras canções, como Feiticeira e Ciganinha. Solange, percebendo o talento de Carlos Alexandre para a música, foi modificando as roupas, o cabelo e o jeito do namorado, com o intuito de levá-lo até a casa de um radialista, chamado Carlos Alberto, que seria candidato a vereador e gostava de ajudar muito os pobres. Solange também disse numa entrevista que a primeira vez que eles foram até a casa desse candidato a vereador, Carlos Alexandre ficou muito nervoso e nada aconteceu. Solange insistiu com ele e eles foram até a rádio, onde o candidato a vereador tinha um programa. Lá, ele cantou uma canção chamada Paralítico e Arma de Vingança. Carlos Alberto adorou e na hora já fizeram um trato no qual Carlos Alexandre cantaria na campanha se ele ganhasse. Carlos Alberto se comprometia a levar ele a gravar um disco em São Paulo. Até então ele era conhecido como Pedrinho e passou a utilizar o nome artístico de Carlos Alexandre, por sugestão de Solange. Ela disse que tinha um afilhado com esse nome e que achava lindo, por isso fez a sugestão e ele acabou gostando. A campanha de Carlos Alberto foi vitoriosa e o trato foi cumprido. E em janeiro de 1978, Carlos Alexandre, junto com outros artistas, embarcaram para São Paulo para gravarem seus discos. Carlos Alexandre voltava a ser Pedrinho Padeiro durante a semana, mesmo depois de gravar o seu primeiro compacto. O sucesso começou a chegar para Carlos Alexandre. Um dia ele estava cochilando em casa, quando ele foi acordado por Solange aos gritos. Ela começou a falar que a música dele estava tocando nas rádios, a música Arma de Vingança. Ela não estava tocando apenas em Natal, mas no Brasil inteiro. O compacto vendeu 150 mil cópias. A gravadora queria ter mais música. O cantor foi então chamado para gravar seu primeiro LP, intitulado A Feiticeira, em 1978. O LP foi um dos mais vendidos no Brasil nessa época. A celebração das 500 mil cópias vendidas do disco aconteceu no programa do Chacrinha. Carlos Alexandre viajou o país com seus sucessos, A Feiticeira, A Ciganinha, Vá Pra Cadeia, entre tantos outros. Pra poder me explicar, amanhã eu te convenço a voltar. Em algumas viagens, Solange, que se casou com o artista em fevereiro de 1978, o acompanhava sempre quando ele ia gravar. Para Solange, o cantor era uma pessoa simples, amável, não guardava mágoa de ninguém e tinha muitos amigos. Ela ainda conta que o artista era um pouco namorador, mas logo justifica a atitude do marido. Também bonito como ele era. Além de companheira, Solange ainda era responsável por confeccionar as roupas do artista. Junto, eles tiveram 3 filhos. E uma das filhas eles colocaram o nome da mãe de criação de Carlos Alexandre para homenageá-la. Uma coisa bem curiosa que aconteceu com Carlos Alexandre antes de falecer foi que ele teve 3 pesadelos com Evaldo Braga, seu grande ídolo, falecido em 1973 em um acidente de automóvel também. Em um desses sonhos, ele disse que Evaldo Braga queria levá-lo e que tinha que ir embora com ele. Quem presenciou essa cena foi o guitarrista que tocava em sua banda. Ele acabou acordando com o barulho da sala e deparou-se com um cantor caído, depois de acordar em meio a um pesadelo e esbarrar na quina de um móvel, aonde estava se contorcendo de dor. Isto aconteceu no final de 1988. E o mais impressionante é que dentro de poucos meses,
Carlos Alexandre teria o mesmo destino de seu ídolo e maior influência de sua carreira. E no dia 30 de janeiro de 1989, aos 31 anos de idade, o cantor acabou morrendo em um acidente depois de um show no Agreste de Pernambuco. Carlos Alexandre decidiu voltar para Natal, onde continuava morando. Ele tinha prometido almoçar com a mulher e as crianças. Os músicos da banda tentaram fazer ele mudar de ideia para descansar algumas horas. O Opala, recém-comprado por Carlos Alexandre, partiu dirigido pelo Berg, um dos integrantes da banda, aonde chegaram a parar em Belém do Pará para lanchar. Na hora de retornar à viagem, Carlos Alexandre colocou um par de luvas pretas, sinal de que queria tomar a direção do carro, pois ele gostava de dirigir e de velocidade. Berg conta que a última vez que conferiu o velocímetro, o Opala voava a 190 km por hora. Logo, estavam em terras do Rio Grande do Norte. No retão, próximo à cidade de Tangará, o Opala saiu voando da estrada e aterrissou numa vala. Carlos Alexandre estava sem cinto e foi arremessado para fora do veículo. E esse foi um dos últimos momentos de um dos maiores nomes da música. Carlos Alexandre teve uma carreira meteórica de apenas 11 anos. Lançou ao todo 11 LPs, deixando assim um grande legado na história da música brasileira. E essa foi sua história. E aí, se gostaram, quero pedir que se inscrevam no canal, deixe seu like e o seu comentário. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!